Então, nessa quarta aula, o que a gente vai ver é como configurar alguns dos principais elementos e já começar a pensar em algum tipo de interação entre eles. Se vocês tinham alguma coisa nessa página, é aquilo que eu falei, Ctrl A e Delete. Se alguma coisa não estiver deletada, talvez ela esteja trancada. Então, com o botão direito, vocês podem dar um unlock e vocês vão trancar esse elemento que estiver trancado. Vamos fazer alguma coisa aqui, então, aqui trabalhando dentro do menu Containers, vamos pegar aqui o smartphone. Vou clicar 2 vezes no smartphone e ele inseriu ali, normalmente por default ele insere na posição 50 por 50 e ali o tamanho dele. Vamos deixar o resto como default, né? A ideia é que ele tenha um top bar, né? Vou dar um Ctrl 0 aqui só para a gente ver todo o nosso ambiente. Bom, nosso container. Posso, inclusive, clicar aqui com o botão direito e dar um Lock Smartphone. Pronto. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou, aqui em Buttons, eu vou selecionar um Button Bar. E vou clicar 2 vezes ali para inserir o Button Bar. Eu posso, inclusive, dar um Ctrl 0. Aqui ele vai funcionar com Ctrl+. Para ver um pouco mais, né, para trabalhar com o zoom. Notem ali, ó, o que ele está me mostrando. Ele está me mostrando que este button, ele tem uma série de elementos aqui, ó, que, por exemplo, o que eu posso fazer com ele? O auto size, ele vai me centralizar o layout dele baseado nos espaços. Então, se eu clicar aqui, ele vai deixar tudo uniforme. Tá? Ao mesmo tempo, o que acontece aqui? Ó? Como eu tenho três elementos que ele já pré-criou, ele me mostra 3 possibilidades de link. Cada link ele vai estar relacionado, ó, vejam aqui, ó, eu tenho, se eu tiver várias telas aqui, eu vou ter várias possibilidades de tela. Ele aqui agora ele está como no link, mas ele tem outras possibilidades. Eu posso clicar para um endereço na web. Então, por exemplo, sempre quando eu tiver um link, isso vai ser, essas opções vão aparecer. Eu posso, por exemplo, clicar para um endereço externo, eu posso clicar para um outro wireframe, então, por exemplo, se eu tenho um outro projeto, eu posso clicar ele e fazer ele ligar para esse outro wireframe. Ele vai, ao mesmo tempo, uma duplicação desse wireframe. Então, quer ver uma coisa? Se eu clicar aqui um New Duplicate of this wireframe, ele criou uma duplicação aqui e ele já criou qual é a segunda, um link para esta página que está aqui. Então, por exemplo, vamos voltar lá. Então, a 1, ele se chama One, né? E ele está, então, indo para a página 1, tá? Eu posso, na página 2, criar uma segunda tela, então, que vai ser New Duplicate to this wireframe. Está aqui. Então, ele já jogou ali a 2, tá? E a 3, a mesma coisa. New Duplicate to this wireframe. Então, eu tenho 3 páginas. Claro que se a gente clicar, a gente vai ver que não tem muita diferença entre elas, tá? Mas, veja uma coisa aqui, ó. Eu tenho também o estado do botão ao ser selecionado. Se eu botar None, é como se nada tivesse acontecendo. Agora, eu posso, nesta daqui, para ele me indicar que ele levou para 1, então fica 1. Aqui eu posso, na 2, botar então o 2. E a 3, eu vou botar o 3. E aí já vamos ver então a nossa primeira interação. Ó. Então eu fiz esse botão. Notem uma coisa importante aqui. Ó. Eu tenho aqui, então, uma tela Home. Eu tenho a tela 1, 2 e 3. Né? Então vamos supor que eu clique aqui e coloque tela 1. Vejam o seguinte. Vamos ver aqui. 1. Ele mudou ali o nome da tela. Ó. Ele continua linkando. Ele pode não ter mudado o texto, mas ele mudou a tela. A mesma coisa aqui. Ó. Então, a 2, né? Vou clicar aqui 2 vezes e vou botar tela qualquer coisa aqui. Qualquer coisa.
E quando eu fizer aqui, ele vai para a tela qualquer coisa. Então, eu não preciso me preocupar com se eu tiver que mudar o nome de uma tela, se isto vai alterar o que eu já fiz. Isso não vai, tá? Vamos ver aqui como é que isso ficou. Vou clicar aqui e vou dar uma olhada na minha Full Screen Presentation. A minha Full Screen Presentation, ela sempre vai aparecer contextual à página que está ativa. Então aqui eu quero para a tela Home, eu tenho que ativar a tela Home. Pronto, está me mostrando ali o menu. Então, se eu clicar em One, apareceu ali, né? Vamos ver aqui se eu tenho outra. É que eu não criei estágios aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos supor que eu queira criar estágios. Então, eu poderia simplesmente clicar aqui e nessa One eu vou dizer tela Home. Aqui eu já devo ter. Tá, então deixa assim. Só essa primeira aqui que não estava prototipada. Então vamos de novo. Então eu vou clicar aqui no One e eu posso clicar aqui, ó, ele vai voltar para a tela Home. 2, ele vai voltar para a tela Home. E 3, ele vai voltar para a tela Home, tá? Então, o que normalmente a gente faz? A ideia, vou até dar um Ctrl 0 para ficar mais fácil de a gente ver, é desenvolve a tela inicial do nosso protótipo e aí a gente vai duplicando essa tela, tanto faz como daquela forma ali que a gente fez, né? Como se um botão levasse para uma tela próxima, ou a gente pode simplesmente ir dando um duplicate aqui e ele vai duplicando, vai depender do que a gente queira fazer, tá? Ao mesmo tempo, vamos ver uma coisa aqui, ó. Eu posso, clicando 2 vezes aqui, como é que ele está me mostrando uma sintaxe do que seria o comando que ele está usando. O que ele está me mostrando aqui? Que se eu quiser inserir mais seções para essa minha barra, eu simplesmente posso chegar aqui e dar uma vírgula. E eu posso, dentro delas, ó, de One, eu posso botar tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 e deixa eu fazer uma coisa aqui. Lá no início eu vou colocar Home. Pronto. Então, eu só clico aqui e vejam ali que ele atualizou. Eu tenho uma barrinha de botões aqui, né, que vai me levar, então, para esta área. Tá? Bom, e aí aqui, dentro destas telas, eu tenho os links. É que como eu mudei aqui, ele já não está mais relacionando. Então, eu venho aqui e digo, tela 1, na Home é tela Home, né? Tela 1 vai ser... Até vamos fazer uma coisa mais legal. Vou deletar esses elementos aqui. Simplesmente clico com o botão direito e movo os 3 para a lixeira. E vou agora duplicar, né? Ó. Eu posso, então, Home está aqui. A tela 1, link, new duplicate of this wireframe. Não, eu posso simplesmente chegar aqui e duplicar. Vamos duplicar. Não, vamos fazer desta forma mesmo. Clicamos aqui, já que vocês já aprenderam assim, vamos fazer assim que vai ficar legal. Então, tela 1, new duplicate, uma nova duplicação desse wireframe. Então, aqui, já vai clicar na tela 2, tela 1, né? A tela 2, mesma coisa, new duplicate to this wireframe. Tela 3, new duplicate to this wireframe. E tela 4, new duplicate of this wireframe, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte agora, tá? A gente pode chegar aqui e dar um Ctrl C nesta tela aqui e agora clicar aqui e clicar
em Ctrl V, Ctrl Alt V, então Ctrl C e Ctrl V. Aqui a mesma coisa, Ctrl V, sempre com a tela selecionada, vou deletar aqui também. E aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu não, uma vez que eu estabeleci isso, eu já defini quais são as telas e o que cada uma vai ter. Então, por exemplo, nessa daqui eu vou ter, sei lá, vamos pegar aqui pelo container e vamos pegar aqui um retângulo. Vamos fazer algumas coisas diferentes aqui. Então aqui eu vou ter um retângulo, só para a gente ver a diferença, né? Aqui eu tenho como configurar as bordas, né? Vou trocar aqui a cor. Então aqui eu tenho uma tela, vou dar um Ctrl 0 aqui para ficar mais fácil. Eu tenho aqui uma tela que então tem um fundo laranja, né? Vou tirar aqui a borda, não quero borda. Vou dar um Ctrl C também. Então, vou lá na tela Home. Não preciso, né? Ali ela já vai pegar o espaço, ela já vai colocar em place, né? Vamos trocar aqui a cor. Vamos botar uma outra coisa, só para a gente ver a transição dos elementos. Esta aqui vai ser verde. Esta vai ser laranja. Esta aqui vai ser vermelha. Esta aqui vai ser amarela. E esta aqui vai ser, até já tinha aqui, vou trocar a cor dela para azul. Pronto. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a Home, por exemplo, mas poderia ser qualquer uma delas, e vou dar um OK. E vejam aqui, ó, então o Home está verde. Agora tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 e Home. Então, a gente já começa a ver que pode e que vai começar a fazer protótipos, não só a gente vai ter muita possibilidade aqui de testar e trabalhar coisas, como a gente pode fazer uma interatividade entre essas páginas. A gente já volta no próximo módulo, eu vou falar mais sobre alguns outros elementos que a gente pode trazer aqui para dentro.